Um sábado à noite, no ano passado, no BBB 24, uma hora dessas estava acontecendo um cooler. A gente tinha o Davi passando mal, pelo menos com a possibilidade de ir para o paredão. A gente tinha uma série de coisas ocorrendo que nesta temporada não tá rolando. Sério, gente, hoje tá fraquíssimo, tá? Pra quem tá acompanhando aí o BBB, sabe do que eu tô falando. Tá fraquíssimo um sábado, não tá rolando muita coisa. Mas, obviamente, a gente tem aqui algum conteúdo para passar para vocês. A gente tem, sim, alguma coisa sobre as conversas que rolaram entre o Guilherme, a Vitória, uma conversa da Daniele com o Guilherme, uma explicação aí do Vinícius sobre a possibilidade de quem ele vai indicar ao paredão, com o poder que ele tem, um monte de coisas que a gente precisa contar para vocês. Lembrando, tá, que isso é o máximo de conteúdo que a gente conseguiu extrair nesse leite de pedra. Como é muito pouca coisa, gente, eu achei melhor fazer um vídeo gravado do que colocar um vídeo, do que fazer um vídeo ao vivo, do que trazer uma live para vocês, tá? Porque realmente é muito chato a gente ter que ficar entrando numa live para falar o mais do mesmo. No vídeo, pelo menos, a gente consegue resumir muito mais essas informações e fica muito mais objetivo. O grande dilema do dia hoje é justamente a escolha do Vinícius. Quem será que o Vinícius vai colocar no paredão com o poder que ele tem? Isso a gente conseguiu extrair mais ou menos da explicação que ele deu para a Aline. Segundo o que ele falou ali na explicação dele, é provável que ele coloque no paredão o Mike. É provável, tá? Não dá pra gente afirmar. É provável que seja o Mike. Mas pode ser também que ele aproveite ali e coloque Dona Vilma, porque afinal, uma das conversas que eu ouvi ali foi justamente a Vitória dizendo que poderia até ser nela, mas que ela também queria uma coisa diferente no paredão. Então vamos lá explicar aí algumas coisas para vocês. Vamos lá contar aí algumas coisas para vocês do que aconteceu depois da prova do anjo. Lembrando algumas coisas aqui, tá? Esses acontecimentos que eu vou te contar não estão necessariamente em ordem, tá? Mas eu tentei linkar todos eles de uma forma que eles conversem, tá? Uma das primeiras conversas aconteceu justamente depois da prova do anjo. O Vini teve ali a decisão de colocar o Mike e a Dona Vilma no paredão monstro. E todos viram essa decisão, tanto lá dentro da casa quanto aqui fora, como uma decisão polêmica. O Vinícius, inclusive, foi bastante atacado nas redes sociais. O irmão do Diogo apareceu ali nas redes sociais. Inclusive, o irmão do Diogo disse que a Vilmoca tem 78 anos. Eu acho difícil que ela tenha 78 anos, porque o limite de idade para participar do BBB, da Fazenda e vários outros realities é 70 anos. Então acho muito difícil eles fazerem isso, tá? E aí ele conversou com a Aline sobre essa escolha, porque ele teve que escolher 2 participantes para o monstro de resistência. Quando ele optou pela Dona Vilma e pelo Mike, ele se justificou. Disse ele: não tinha como ser outra pessoa que se eu tinha que indicar ao paredão. O problema é, por mais que você tenha que indicar ao paredão, você poderia ter escolhido pessoas que realmente não tivessem tanto problema, né? O grande problema do Mike é, ele não tem grandes problemas com a Dona Vilma. O ranço dele, na verdade, não é pela Dona Vilma, é pelo Diogo. E aí ele acaba transferindo isso para Dona Vilma sem a menor necessidade. Aí a Aline disse aí que se fosse por isso, né, ela poderia acabar entrando no mesmo meio dele também, nessas mesmas escolhas dele. E aí a Aline respondeu que na vez... aliás, ele respondeu assim que na vez dele é a vez dele.
E aí ela até falou, né? Graças a Deus que você não está no paredão. Você está imune e não iria mesmo para o paredão. Não agora, né? Mas em algum momento ele vai acabar indo pro paredão, tá? Em algum momento vocês vão ver o Guilherme indo, o Vinícius indo pro paredão por causa da atitude que ele tomou de colocar a Dona Vilma no castigo do monstro. Aí teve um momento ali que a Camila entrou, e aí a Camila, no meio dessa conversa, até falou assim para eles: toda vez que a Aline e Vinícius ganham alguma coisa, eles sempre precisam se comprometer com a casa. E aí depois até o Diego se aproximou e disse assim para ele: que semana é essa que você passou, né? E aí a Camila até fez uma crítica sobre tudo que está acontecendo lá com o Quarto Nordeste. Disse ela assim, que a sorte está do lado, está dentro dos anos 50 e o azar está no Quarto Nordeste. E que as meninas do Nordeste só se fodem toda semana, que toda semana elas recebem alvo, toda semana elas vão pro paredão. E que isso é consequência da casa. Só que todas as consequências do jogo, da casa, estão indo para cima do Nordeste. Quem é que tá indo, na verdade, pro paredão ali não é o Nordeste, é a Vitória. Vamos ser sinceros, né? É a Vitória quem tá levando tudo isso. É a Vitória que virou alvo. Ó, olha o tempo que a Vitória virou alvo. Mas eles é que não se enxergam com relação a isso, né? Aí a Graciane teve até um momento ali que entrou na conversa e disse assim para Camila: mas você também pegou o colarzinho que mudou tudo naquele paredão. E sim, de fato, isso realmente aconteceu. Aí, em outro momento, o Mike estava conversando com um dos Joões, tá? Os Joões, eu realmente não sei como dar um plural para a palavra João. Mas enfim, ele disse ali que ele ia ficar no monstro o máximo possível por causa da idade da Dona Vilma. Disse ele ali que ia ficar mais tempo possível para que ela descanse também o mais tempo possível. Ele falou isso lá pro João, mas depois ele falou isso pra Dona Vilma também, que ele ia ficar o máximo que ele pudesse ali no monstro para ela poder descansar. Só que a Vilma, o Mike falou assim pra Dona Vilma: eu vou segurar o rojão do castigo do monstro por você. E aí a Dona Vilma fala assim: vai ser foda e tal, mas eu vou segurar, eu não vou deixar um tempão ela ficar sozinha lá, disse ali o Mike. Depois a Dona Vilma disse assim: a minha parte eu vou fazer, se Deus quiser. Aí depois ele até falou que a senhora vai sim, mas o quanto eu puder aguentar, eu vou te poupar. E aí ele disse para ela ficar em paz, que ele ia ajudá-la. E sim, no caso, ele realmente prometeu que ia ajudá-la, ele realmente prometeu que ia ficar ali. Aí teve um outro momento que a Aline e o Vinícius foram conversar sozinhos. Nesse momento aí que eles foram conversar sozinhos, a Aline e o Vinícius começaram a fazer uma confabulação de como é que vai ser o paredão de amanhã. Aí a Aline até pergunta assim pro Vinícius: você acha que o cenário vai ser qual? A casa vai votar no Mike ou na Dona Vilma? Perguntou aí a Aline para o Vinícius. E aí o Vinícius disse que ainda não sabe. Aí a Aline disse que para ela, na visão dela, é o Mike, porque o Mike pode ter o bate-volta e ele ainda tem chances de escapar. Aí o Vini disse que a Dona Vilma também pode ter o bate-volta e que é por isso que não ia ter um Big Fone agora. E que seria uma indicação da casa, uma indicação do líder e uma indicação dele. Aí a Aline lembrou ali que são 4 pessoas que vão pro paredão. E aí ele disse que pode ter um contragolpe. E que provavelmente, né, esse contragolpe iria pela indicação da casa. E que se ele não tivesse o colar da imunidade, provavelmente ele iria direto para o paredão.
Aí depois eles começaram a falar sobre o poder do Diego, porque a Camila também soltou isso para ele, que o Diego pode simplesmente roubar a imunidade dele. Disse aí o Vinícius com relação a isso, tá? O Vinícius disse que o que a Camila falou para ele, tinha cabimento. O que a Camila falou ali, que o poder pirata pode ser sim trocar o anjo, simplesmente. Aí, quando algumas pessoas começaram a se aproximar, a Aline simplesmente continuou a mudar o assunto. E aí ele até falou assim, né, que isso era sobre o poder do Diego, sobre como as coisas estão se relacionando na casa. Aí o Vini disse assim a Aline disse assim que era para eles mudarem o assunto, porque os gêmeos estavam sentados ali no sofá. E aí o Vini disse que ele estava falando sobre o poder do Diego, que não tem nada a ver com o jogo dos dois. E qualquer coisa, ele também sabe que ele continua sendo alvo lá do Quarto Fantástico. Então, para ele também continua sendo uma coisa relevante. Ao mesmo tempo, ele coloca a situação assim: para que eu vou esconder isso deles, né? O Vinícius ficou assim, de fato, falando e conversando sobre o poder do Diego. Aí a Aline disse assim que para ela seria um pouquinho perigoso o Mike ir pela casa, porque o Mike votaria nela. Depois, né, que todo mundo saiu ali de perto. Aí o Vini disse assim para ela que eles não sabem o que é que vai ter no colar do anjo, mas ele disse que daria esse colar para Aline. E aí ele disse que se a indicação do anjo tiver um contragolpe, ele disse que é muito ruim isso, ele disse que era foda, que tem muita coisa nessa semana para pensar e que ele tá preparado para tudo o que vier a acontecer nessa semana. Aí até o Guilherme depois entrou no meio lá da conversa deles. Aí até o Guilherme falou assim, né? Se ele tava todo mudado antes, imagina agora com este colar. E aí o Vinícius, eu deveria ter colocado o monstro em você. Obviamente que eles estavam fazendo uma brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundinho ali de verdade, né? Aí o Guilherme diz assim, eu já estava esperando. Eu acho que teria sido inteligente se o próprio Vini tivesse usado melhor essa indicação dele lá pro paredão, se tivesse colocado outras pessoas que não necessariamente o que a gente viu acontecer, né? Aí, em outro momento, lá no quarto, tava o Vini conversando sobre a possibilidade de ir pro paredão. Não ele necessariamente, mas ele estava conversando aí sobre os movimentos da casa, sobre toda essa possibilidade de ir no paredão. O Guilherme, por exemplo, levantou a possibilidade da votação ser aberta. E aí ele acertou, tá? Porque, de fato, vai ser uma votação aberta amanhã. A gente já sabe que essa votação vai acontecer amanhã, a gente já sabe, inclusive, que essa votação vai ser os dois mais votados, que vão direto ali pro paredão. E aí ele estava até falando com a Eva, né? Que isso podia acontecer. E aí o Diego também estava no meio da conversa dele ali, e aí o Diego falou que ele não achava nenhum problema que a votação fosse aberta. Aí o Guilherme disse assim que isso vai gerar um pouquinho de um problema muito grande, porque tem muita gente ali que fala que vota em determinada pessoa, e porque ele tem que votar em determinada pessoa, que isso acaba gerando um burburinho, e que quando eles falam às vezes na votação, isso acaba repercutindo no Sincerão e tal. A única coisa que o Guilherme não falou claramente é: quando você acaba votando desse jeito, você simplesmente acaba seguindo ali uma manada. Se tá muito confortável ir todo mundo numa pessoa, todo mundo vai naquela pessoa. Eu acho que faltou isso pro Guilherme falar ali para eles, né? Seja lá como for também, né? Vocês já sabem no que isso vai dar, né? Vocês já sabem no que isso vai acontecer. Enquanto isso, lá no quarto, estava lá a dona Vilma conversando
com a Eva, conversando com o Mike. O Mike garantiu ali que ia poupar a Dona Vilma. A Dona Vilma disse que ia aguentar o máximo possível e tal. E aí teve outro momento ali que a Eva foi lá ajudar a Dona Vilma a se arrumar. E aí a Eva até falou, esse vai ser o paredão mais bem tratado do Brasil. Aí a Dona Vilma mandou até uma mensagem assim pro Diogo. Disse ela, Diogo, não fica com peninha de mim não, tá? Eu tô curtindo. Hugo, a vovó tá numa boa, hein? Aí a Graciane se meteu ali no meio, disse que a Dona Vilma é uma mulher forte, que a Dona Vilma é uma mulher de exemplo. Aí a Aline brinca até ali com a Dona Vilma, fala assim, né? E planta faz isso, aí a Vilma termina assim dizendo, eu tenho que encarar o que vier. E aí depois, até a edição do programa pegou esse trecho, que ela saía lá com toda a garra lá pra fora e disse, não é o trabalho? Eu tenho que concluir esse trabalho. Então ela vai lá, se levanta e fica lá em pé no castigo do monstro. A Dona Vilma, ela tem uma coragem, ela tem uma fibra muito grande, tá? Ela tem mesmo essa fibra e isso é interessante para ela, porque faz o público começar a gostar dela. E aí, teve um momento que a Dona Vilma já estava ali se preparando para ir lá para fora. A casa ainda estava fechada, tá? No momento do preparo. O Mike prestou atenção lá na tela. E aí o seu Fifi deu as caras de novo. Seu Fifi deu as caras, começou ali a aparecer. A edição do programa também mostrou o seu Fifi. E aí ele até falou, deve ser manutenção externa, deve ser agora a nova forma de avisar que eles estão na manutenção. Se eles continuarem pensando isso, né, eles vão continuar pensando. Mas enfim, a Camila disse que isso não acontecia antes e tal. E aí eles acreditam que realmente isso tem a ver com a manutenção externa. Depois, o Mike foi assim perguntar para Camila quem ela acredita que o Vini imunizaria. E aí a Camila até falou que seria na Aline, né? Porque isso seria óbvio. Depois ali ele fala assim, né? Que o Vini tá melhor do que o líder. Que a Camila até completa, só faltou o apartamento para ele macetar tudo aí. Aí o Mike completa, ele vai indicar alguém, vai imunizar e ainda tá imune. E aí eles ficaram lá debatendo a possibilidade ali de ter um contragolpe. E aí eles disseram assim, será que vai ser os mais votados ou será um contragolpe? E aí o Mike disse que os dois mais votados também é foda de acontecer. Que o pessoal do quarto nos 50 estão bem tranquilos essa semana, que todo mundo ali tá tranquilo e que a Aline já teve 2 paredões, ninguém queria colocar ela agora. E aí a Camila fala que ainda tem o poder do Diego que eles realmente não sabem. Aí o Mike disse que é muito provável que ele possa pegar a imunidade. E depois a Camila disse que tem muita gente ali dentro da casa que tá confortável, que nunca foi para um paredão. Disse ali que ela sabe que tem muita gente ali que tá nesse conforto todo porque não é votado e que isso era muito foda, porque muita gente ali tá sendo alvo toda semana, enquanto tem gente que nem é lembrada para isso. Aí ela fala, por exemplo, que o pessoal do quarto fantástico é bom de prova e por eles serem bons de prova, eles acabam até conseguindo se safar do paredão mais vezes do que eles. E que agora é que eles estão com o cu na mão. E aí o Mike fala assim que ele não é o cara mais carismático do programa, que ele não sabe ficar gritando e que para ele o único jeito que tem para continuar no programa é vencendo as provas. E que se ele acabar caindo no paredão, ele pode ser eliminado. E aí a Camila disse que nada disso, que ele sabe se impor, que ele sabe chegar, que ele fala e que ele tem um jogo corajoso. Ela disse que ele é carismático e que tem gente que ela não viu entregar mais nada do que ele entregou. A única coisa que ela disse é que ele é quietinho. Tá puxando o saco dele, né, Camila?
É isso aí, ele é a síntese do que ele próprio falou. Ele sabe que ele não tem nada além do que vencer uma prova para se manter nesse jogo. Mas é que vocês puxam muito o saco dele, né? É por isso que ele acaba tendo única e exclusivamente essa opção ali para continuar nesse jogo. Aí lá no quarto fantástico, a Renata e a Eva fizeram uma especulação pro paredão. E aí as duas ficaram confabulando a possibilidade delas próprias caírem no paredão ali pelas mãos da Vitória e do restante da casa. Aí a Renata fala assim: se é a mais votada da casa de novo for com a Camila, ela puxa a dona Vilma. E aí a Eva disse que vão 4 deles direto pro paredão. As duas juntas, inclusive. E aí as duas começaram a especular quem o Mike vai colocar no paredão. A Eva acha que seria a dona Vilma. Depois elas começaram a achar que se tiver um contragolpe ali, a possibilidade maior é justamente da Camila puxar a dona Vilma. Mas na possibilidade de não ter isso, elas também colocam que vai ser o Mike. E que talvez o Mike pudesse puxar um contragolpe. E aí eles perguntaram quem seria que o Mike puxaria. E aí elas falam do Vinícius, mas o Vinícius está imune, e a Aline, só que a Aline também está imune. E aí todos eles pensaram, mas e se o Diego roubar a imunidade da Aline? Ela estava com um quarto com ele agora e justamente a Eva levou essa informação para eles lá em cima. Disse a Eva: tu sabe que o Vini vai dar o anjo pra Aline. Se for pra roubar a imunidade, é pra roubar da Aline. E aí o Diego falou que talvez ele não fizesse mesmo, que ele não usasse esse poder pra desfavorecer a Aline. E aí a Renata acha assim que o quarto ano, os 50, votaria em quem nesse momento? A Eva disse que para ela, o quarto anos 50 continuaria votando na Camila e que talvez eles não mudem o voto. E aí a Renata disse que o Mike já foi mais votado em outra vez e que não tem muitas opções que eles possam votar. E aí ela continua dizendo assim, né, que todos eles do quarto anos 50 podem ir na Camila ou na Tamires. E que ela não consegue entender como é a relação do Diego, a relação da Aline, a relação do Vinícius e do Guilherme com a Tamires. Mas é muito provável que sim, acabe indo os votos para Camila. A Renata disse que o Vinícius talvez vote na Vilma, caso não indique ela para o paredão. E que é capaz dele mesmo indicar o Mike, porque aí ele sabe que talvez o Mike possa ter um contragolpe e aí possa cair em cima de alguém do outro lado. Mesmo assim, seria um risco que o Mike teria que o Vinícius teria que correr. E aí, as duas estão falando ali, né? Que os gêmeos não vão direto pro paredão, que a Vitória não vai indicar os gêmeos, que a Vitória ali tem outras opções e que a opção que a Vitória vai colocar é justamente uma delas. E que a Vitória não deve colocar a dona Vilma no paredão, por causa da mira que o próprio Vini colocou nela. E aí a Renata até fala assim, sabendo que o Vini tem esse poder, ainda mais o Vini estando no VIP, eles vão conversar de jogo com certeza, e ela não vai colocar a dona Vilma. E aí as duas começaram a, então, entender que é uma delas que vai ser indicada pela Vitória. Aí as duas começaram ali a se debater. Se vai ser a Renata, disse que vai ser ela. A Eva disse que vai ser ela. Aí a Renata disse, eu tô sentindo que vai ser eu. Aí a Eva disse, eu tô sentindo que vai ser eu por conta do Matheus. Aí a Renata fala que nos Sincerões ela nunca chamou a Eva, que ela sempre chamou a Renata. Então, que seria na Renata. Aí a Renata continua dizendo que ela tá achando que vai justamente em cima dela e tal. As duas só sabem que se uma for, automaticamente a outra receberá os votos da casa.
Aí depois a Eva perguntou em quem então a Renata pretendia votar. E aí a Renata disse que ela pretendia continuar votando na Camila, sim. Disse ela. Eu tenho chateações com a Camila, chateações de jogo, estratégias de jogo. Eu não gosto de algumas movimentações que ela faz. Esse negócio que ela jogou uma verde pra mim, de uma pessoa que fala mal e que depois esconde o jogo, pra ela mesma poder usar contra mim. Ela já votou em mim sem motivo algum. Eu também tenho motivos pra votar nela. Então, as duas acabaram decidindo que o voto delas vai ser justamente na Camila. Mas aí vai depender também do Diego, né? Quem será que o Diego vai roubar o voto? A gente ainda não sabe. Enquanto isso, lá no Castigo do Monstro, o Mike estava lá com os dois gêmeos e depois a dona Vilma foi lá, rendeu ele, ficou por algum tempo, depois ele foi lá e voltou. E aí a Vitória, gente, foi chorar por causa do Mike. É sério, ela chorou por causa do Mike. Disse ali a Vitória: eu ia ficar muito ansiosa ali. Isso é muito bizarro. Me deu muita vontade de chorar quando eu vi ele ali. Ela estava falando isso ali para Tamires, tá? Aí a Tamires disse: chora. Ele vai sentir porque o monstro está sendo feito para isso. E é muito ruim não poder controlar isso, né? E aí a Vitória chorou horrores, porque o Mike estava no castigo do monstro do paredão. Gente, assim, foi um choro, mais um choro ali, por causa do Mike. Agora, chorar pela Dona Vilma, que de fato é uma senhora de 68 anos, ela não fez isso, né? Eu consigo até entender que uma senhora de 68 anos conseguisse causar muito mais motivos para um choro do que um jovem de 20 e poucos anos, que é o caso do Mike, né? Mas enfim, dilemas de Vitória. E aí ela foi conversar com o Guilherme, tá? A conversa deles foi bem extensa. E aí eles estavam falando sobre a mira do paredão e tal. O Guilherme perguntou como se ela já tinha decidido alguma coisa. E aí a Vitória disse que o pessoal do Quarto Fantástico vai ser sempre a opção dela. E tudo ali que ela puder fazer para não ir ninguém dos outros quartos, ela vai fazer. Aí depois ela conta que a Aline queria conversar com ela para arrumar a estratégia para isso acontecer, de botar o pessoal do outro quarto e tal. E aí o Guilherme tentou tirar ali da Vitória a informação sobre quem seria a indicação dela. Aí o Gui até falou assim pra ela, né? Eu colocaria com quem eu tive um embate ou com quem a minha convivência não é boa na casa. Não sei o que passa na sua cabeça, não sei o que você vai fazer. Aí a Vitória começa a dizer ali que ela acha que é muito fácil para ela tomar algumas decisões, só que é difícil para ela entender quem seria o mais fácil de ser eliminado. Aí o Guilherme até fala assim para ela que tem paredão que eles realmente não têm como saber e que até agora passavam algumas pessoas na cabeça deles sobre quem poderia ser eliminado, só que no final isso acabou não acontecendo. Ele se refere aos paredões passados, por exemplo, que eles achavam que determinada pessoa ia ser eliminada e no final essa pessoa não era eliminada. E aí ele disse: o primeiro que eu achava que seria eliminado, o segundo eu não sabia se seria eliminado. E aí a Vitória disse que ela está pensando mais nesse momento, não necessariamente na indicação dela, mas em quem a casa vota. Porque se a casa votar num dos alvos dela e ela souber que um dos alvos dela vai pela casa, ela vai indicar o outro. E que é isso que ela também está tentando acertar ali com as meninas do Nordeste. Só que ela realmente não sabe em quem as meninas vão votar. Quer dizer, ela sabe, mas ela não quis contar isso pro Guilherme, né? E aí ela deixou ali que a Renata é uma pessoa que as meninas do Nordeste já votaram.
e que ela estava tentando entender como seria esse movimento, porém ela disse que não queria arriscar. Aí o Guilherme fala assim que ele acha que a mais votada na casa, ela já sabe muito bem quem vai ser. E aí ela até fala assim, vai ser a Camila, né? E aí o Guilherme fala, não, nem passa essa possibilidade, porque você não tá no seu voto e você não vai colocar a pessoa mais colocada na casa. Mas qual é a questão? Que possam ser os dois mais votados da casa. E aí, sim, você pode acabar botando alguém que tiver o voto da galera. Mas a galera sempre tem duas opções. A gente acha que lá em cima do Fantástico, se fosse para puxar alguém, a pessoa puxaria a Aline. Por isso que ela quer ter uma conversa com você. Por ela ser uma prioridade da gente, a gente poderia ir junto com ela. E aí o Guilherme deixou um pouquinho claro ali para a Vitória que não necessariamente eles votariam na Camila. Eles prefeririam proteger a Aline no meio disso tudo. Aí a Vitória disse que o Guilherme e o Diego subiram nas prioridades dela e que ela está disposta a ajudar os dois para evitar com que os dois acabem no paredão, que ela usaria a liderança para ajudá-los. Ela disse assim que para ela isso também é uma questão de prioridade e que o que ela falou para o Diego, ela falou para o Guilherme. Vocês subiram na minha escala de prioridade de uma forma muito grande. Se eu estou numa posição que vocês tenham um pensamento e eu possa colaborar com isso, eu vou fazer isso. Aí o Guilherme disse que isso era recíproco, que é lógico que ele tem as prioridades, mas saindo delas, ele simplesmente podia sim fazer o que a Vitória estava pretendendo fazer. E aí eles acham assim que pode ser que este voto acabe acontecendo ali, em cima da Renata. Aí ela disse que a Vitória disse assim que tá jogando cada vez mais com o coração dela, que ela tá fazendo um jogo ali, começando a entender para onde a coisa tá indo, e que às vezes ela fica muito presa ali no quarto. Quer dizer, ela disse que ficou muito presa ali no quarto, mas depois de tudo que aconteceu na semana passada, muita coisa clareou para ela e agora ela realmente consegue perceber algumas coisas. E aí ela até fala, o Guilherme fala assim para ela, se não tivesse aquele alvoroço todo, talvez até a situação tivesse sido diferente. E aí eles começaram a falar do Diogo, começaram a comentar ali os motivos do porquê o Diogo foi eliminado e tal. Mas enfim, o que interessa ali é justamente ali qual é a possibilidade de voto da Vitória. Ela não revelou, tá? Mas ela deixou claro que pode ser sim uma das bailarinas, ou a Eva ou a Renata. Aí uma das outras coisas ali que o Guilherme disse ali, que realmente qual seria o critério dela, dos alvos, qual é a maior possibilidade que ela indicaria. E aí ela disse que para ela um dos critérios está sendo quem seria eliminado. E aí a Vitória disse assim para ele, que a Dona Vilma, na visão dela, é a pessoa mais eliminável. Aí o Guilherme até pergunta assim para ela, você acha que ela sairia? Eu acho que dependendo do paredão, ela sairia ilesa. Mas pode ser também, e eu não sei como vai ser formado esse paredão. E aí o Guilherme perguntou ali para a Vitória, rebateu a pergunta do Guilherme e perguntou para ele quem você acha que vai ser eliminado. E aí ele disse ali que, apesar da Renata estar no mesmo quarto que ele, os dois não jogam juntos. E que, na visão dele, a Renata seria eliminada ali. Aí a Vitória disse ali que ela discorda de alguns dos comportamentos da Renata e que a Renata ali poderia também ser mal vista pelo público por causa das atitudes que ela teve ali no Sincerão e tal, então seria uma das escolhas dela. E aí o Guilherme fala assim para ela, a gente tem que alinhar, porque você tá com essa questão aí de quem você vai colocar para ir pro paredão.
E aí, no final das contas, tá? A Vitória deixou um pouquinho claro que ela vai sim numa das meninas. Dependendo de quem as meninas lá do quarto Nordeste vai votar, ela vai indicar a outra pessoa. E é isso que ela deixou bem claro ali pro Guilherme, tá? Enquanto isso, lá na academia, a Vitória disse ali, fez uma pergunta, tanto para Graciane quanto para Camila. Perguntou a Vitória: quem o Vini vai colocar no paredão? A Vilma ou o Mike? Aí a Graciane acredita que vai ser o Mike, porque o Mike ameaça muito mais o Vini do que a dona Vilma. O Mike é bom de prova e o Vini estaria pensando nisso. E aí a Camila disse que é a primeira vez que o quarto fantástico todo tá no paredão. E sem tirar um deles de lá. Porque até agora a única pessoa que foi eliminada ali foi o Diogo. Tirando o Diogo ali, de fato, quase todo o quarto fantástico está no paredão. E aí a Vitória até falou que hoje, no sorteio, todos os alvos dela não participaram da prova do anjo. E que a única pessoa que participou ali foi a dona Vilma. E aí a Camila fala assim: se a Eva tivesse pegado esse anjo, ela colocaria a Tamires e ela. Se a Renata também pegasse, seria a Tamires e ela. E que se a Vilma também pegasse o anjo, seria a Tamires e ela. E que ela não sabe quem os gêmeos colocariam no paredão, porque afinal de contas é uma interrogação que ela ainda não sabe. Aí a Daniele disse ali, e querendo ou não, a Vitória tem muitas opções para colocar no paredão e tem muitos argumentos para cada um deles. Aí a Graciane disse que teoricamente ela tem mais motivos para votar no João Pedro, que colocou ela diretamente no paredão. E que as bailarinas tiveram essa oportunidade, mas não fizeram. E que a Eva só botou o Matheus. E aí a Camila até fala assim que na próxima da lista ou as Renatas votariam nela ou diretamente na Vitória. E aí a Graciane começou a dizer que é muito mais provável que a Vitória acabe colocando a Renata direto no paredão. E eu já falei para vocês que vai ser uma das piores decisões que a Vitória vai tomar, porque ela não tem conflitos com a Renata. Ela não tem problemas com a Renata. Ela está criando um problema aonde ele não existe. E aí eu tô achando que a Vitória vai se dar mal se ela botar a Renata. A Vitória tem motivos para colocar os gêmeos, os dois. Ela tem motivos para colocar a Eva por causa do Matheus, mas ela não tem um motivo para colocar a Renata no paredão, né? Para mim seria uma perda de tempo preciosa da Vitória. Aí em outro momento o Diego entrou ali na academia e aí ele começou a falar ali se o poder pirata fosse para colocar alguém no paredão. Aí ele disse ali que ele então não ia pegar o poder para colocar uma pessoa no paredão. E aí ele começou a elogiar o Vini, disse que o Vini era forte, que o Vini foi para a prova, foi para o quarto, e que o Vini ia ficar no programa até o final, e que ele estava realmente em dúvidas sobre quem ele iria, como é que ele iria usar esse poder pirata, se ele ia tirar a imunidade do Vini e tal. O Diego deixou a entender que ele não queria tirar o Vini, tá? Ele deixou a entender que se ele tivesse um poder ali que fosse para roubar a imunidade, ele não iria usar esse poder para tirar a imunidade do Vinícius ou da Aline. Deixou claro que ele preferiria correr o risco. Obviamente que o poder não é esse, né? O poder é dar mais um voto ali. Aí depois ficou ali tanto a Graciane quanto ele ali e tal, falando sobre como o Vini consegue se dar bem nas provas, enfim, toda uma puxada de saco ali, né? E no fundo, os dois chegaram a uma conclusão, os três, né? Porque tava o Diego, a Daniele e a Graciane. A Vitória deve colocar a Renata, as meninas vão votar na Eva e o Vinícius vai colocar o Mike no paredão. Agora eles não sabem que vai ser o mais votado, né? Os dois mais votados. A única pessoa que desconfia disso é justamente o Guilherme. Enquanto isso, a dona Vilma recebia ali o tratamento da Aline. A Aline fazia massagem nos pés dela.
A Aline, inclusive, cuidou bastante aí da dona Vilma, tá? Fazendo aquilo que o Diogo faria, cuidando ali da mãe. Mas depois, né, que a dona Vilma ficou lá deitada e tal, a Aline foi conversar com a Tamires e com a Vitória. E aí a Aline deixou um pouquinho claro ali sobre algumas coisas que ela pretende fazer no paredão. Uma delas que ela deixou ali foi o seguinte: a Renata queria colocá-la no paredão sim naquela semana. A Renata quis fazer esse voto ali. E ela até tentou tirar ali da Aline qual seria a provável indicação dela. Aí, primeiro eles foram ali sobre o Vinícius. Quem o Vinícius indicaria? E aí a Aline fala até ali que para ela o Vinícius tem possibilidade de ir tanto na Dona Vilma quanto no Mike, mas que ela não tem certeza. E que a Dona Vilma também pode acabar indo ali por causa do que aconteceu na semana passada, seria muito mais provável também. E aí a Vitória disse até que ela considera tudo o que estão contando ali para ela e tal, mas ela disse que ela queria ter certeza se a casa votaria em alguém para quem ela já deu o alvo. E que se essa pessoa é uma das opções de voto dela, ela poderia indicar a outra pessoa. E aí a Aline joga ali que ela votaria sim na Renata, porque a Renata quis sim que ela fosse ao paredão naquela semana. Disse a Aline: no quarto eu vejo como faz sentido. Vamos supor que ela votasse no Mike pro paredão. Iria empatar. Quem iria desempatar? Seria a Eva, desculpa. E aí ela fala assim: se a Renata sabe que eu sou prioridade da Eva, quem ela iria mandar pro paredão? O Mike. A Renata não quis nem dar essa alternativa. Ela falou: eu vou jogar o meu voto fora porque automaticamente ela me via no paredão. E eu não vou dar a oportunidade dela voltar. De cara, ela queria que eu fosse, disse a Aline, sobre o que aconteceu ali naquele paredão. E aí a Vitória disse assim que, na opinião dela, a Aline nem deveria conversar de jogo com a Eva, muito menos com a Renata. Aí a Aline comentou que a Renata sempre tenta escutar as conversas delas, que a Renata sempre aparece ali pra falar, pra tentar fazer alguma coisa. E aí depois a Camila falou ali, a Camila não, a Tamires falou a mesma coisa, que a Renata fica incomodada toda vez que elas estão conversando com os gêmeos, que toda vez que elas estão conversando com o Mike e tal, a Renata vai lá e fica querendo saber tudo. E aí, enquanto as três estavam conversando ali, quem foi que apareceu? Justamente a Renata. Ela foi lá fora, voltou, depois foi de novo, voltou, justamente para saber o que as meninas estavam falando. Disse a Vitória: a Renata se comporta de uma forma que é conveniente. Agora ela está começando a subir para o quarto porque ela não era próxima dos gêmeos, né? E aí a Aline disse que já tem um tempo que a Renata tá subindo pro quarto, que a Renata ali tá tentando se aproximar deles. Aí depois a Tamires disse ali que os gêmeos não vão pro paredão tão cedo, porque todo mundo gosta dele. Mas a Aline disse que agora, até isso, elas vão precisar analisar também, que tá chegando ali na hora de colocar os gêmeos no paredão também, tá? Basicamente foi só isso, né? E aí depois teve uma conversa da Daniele com o Guilherme. Nessa conversa aí da Daniele, ela lista os motivos do porquê que ela votaria no Mike. Disse aí a Daniele: o Mike já colocou a gente no paredão, o Mike ali acabou criando esse problema com a gente, que mesmo que ela tivesse em dupla com o Diego, a intenção é que ela saísse do jogo e que por isso ela votaria no Mike. Que ela até acha que o Mike é um cara legal e tal, mas em questão ali do jogo, ela votaria justamente no Mike. E aí até o Guilherme pergunta assim: ele não é uma prioridade para vocês? E aí a Daniele disse que realmente não era. Só que aí o Guilherme disse que ele votaria sim na Camila, dependendo da situação.
Disse aí o Guilherme que a Daniele precisa ter uma terceira opção na cabeça dela caso as coisas deem errado e não surjam do jeito que ela pensava. Aí a Dani disse assim: eu queria conversar com você porque a terceira opção tem que ser para proteger a Aline, me proteger e proteger o Diego. E aí o Guilherme fala: lá em cima sei que a Vilma não vota na Aline. O voto da galera lá em cima, em grande maioria, vai para Camila. Eu votaria nela porque é que eu menos concordo com as atitudes, com a forma de jogar e de como leva os aliados dela. Eu acho que ela vai terminar recebendo a maioria dos votos, mas tem que saber essa questão do segundo voto, da segunda opção da casa. Por que ele jogou isso para Daniele? Porque ele acredita que a dinâmica da semana vão ser os dois mais votados. Não só ele acredita, como as meninas lá, as bailarinas, também acreditam nisso. E aí, no que a gente pode entender disso? Só resumo do resumo. A vitória está dependendo da decisão da Tamires, da Camila e da Graciane para decidir quem ela vai indicar. A Vitória já descartou da indicação dela a Dona Vilma e já descartou da indicação dela os gêmeos, tá? Esses três não serão indicados. A indicação dela tá entre a Renata e a Eva. Agora, eu acho que a Vitória está fazendo um jogo que é perigoso para ela, inclusive, porque a Renata não fez nada para ela. Se ela colocar a Renata no paredão, não vai fazer o menor sentido, tá? Porque a Renata, de fato, não tem problemas com ela. Mas agora a Eva tem. E ela deveria ir justamente em cima da Eva. Mas vocês sabem que vai ser uma influência muito maior das meninas do Nordeste que querem ver ali as bailarinas no paredão do que, de fato, aquilo que a Vitória quer. Vocês já sabem o quanto a Vitória é influenciável. Dos votos da casa, gente, os dois mais votados ali tendem a ser justamente a Renata e a Camila. E aí fica na dependência de quem o Mike vai indicar. O Mike até agora não disse, tá? Mas ele deu a entender que não seria a Dona Vilma, que seria o Mike. Se for assim, nós vamos ter este paredão. Renata, indicada ali pela Vitória, a Camila, mais votada da casa, a Renata, segunda mais votada da casa, e o Mike, indicado direto ali pelo Vinícius. Desses quatro, apenas a Renata não faria a prova bate-volta. E aí vai depender da sorte, né? Mas, obviamente, a gente ainda não sabe para onde a coisa vai. A gente ainda vai ter que assistir muita coisa até a formação desse paredão de amanhã. Gente, olha só, como amanhã é domingo de carnaval, o BBB vai começar às 7h30 da noite, tá? Vamos deixar uma coisa combinada aqui com vocês. Caso realmente não tenha conteúdos interessantes no BBB durante esta madrugada, a gente vai optar por começar a nossa live depois da formação do paredão, tá? Lá para as 8 horas da noite, porque não tem conteúdo interessante para a gente falar e a gente só vai repetir o que a gente já falou aqui para vocês. Agora, se tiver uma outra movimentação e tal, a gente vai ter um outro vídeo antes dessa live para comentar aí o resumo dessa movimentação toda, tá? Eu estou deixando isso aqui combinado com vocês, estou deixando isso aqui claro para vocês, porque pode ser que a gente não tenha outro vídeo amanhã e só tenha mesmo a live depois da formação do paredão, porque tá muito fraco de conteúdo. Esse sábado à noite, por exemplo, eles só estão ali falando de qualquer besteira, eles não estão falando necessariamente de como é que vai ser o jogo. Bem diferente de como foi, por exemplo, no ano passado, né? A essa altura, por exemplo, o Davi estava passando mal e estava acontecendo o maior cooler lá fora. De manhã cedo, o Davi ali pensou em apertar o botão, aí o Boninho entrou na casa, convenceu o Davi a ficar, e aí o jogo mudou, né? Pena que este ano a gente ainda não tem esse favorito aí do público para que a gente possa pelo menos ver o cara carregando o jogo nas costas, né? Infelizmente isso ainda não aconteceu. Mas vamos ver se o seu Fifi vai fazer alguma diferença na segunda, né? Enfim,
Tá combinado aqui com vocês. Se não tiver nenhum acontecimento relevante aí durante a madrugada, durante o dia todo de amanhã, a gente só volta aqui depois, tá, da formação do paredão. E aí, se tiver alguma coisa relevante, a gente tem um vídeo antes ali por volta das 17h30, 18 horas, tá certo? Ó, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.